Pessoal, dando sequência aqui nos vídeos, eu vou apresentar para vocês minha planilha do bolão da Copa do Mundo. Ela é dividida, eu dividi ela em três partes, para que vocês poderem entender. A primeira parte eu vou falar aqui do painel do administrador, né, do bolão da Copa do Mundo, para dar um apoio para o administrador, né, porque eu já venho fazendo bolão da Copa aí em vários anos de Copa e eu sei o trabalho que um administrador tem. Eu vou falar também da planilha de preenchimento, que eu chamo de planilha de meus palpites, mas isso vai ficar num segundo vídeo. E num terceiro momento eu vou falar da planilha master, que é a planilha que vai consolidar todos os palpites de todos os participantes e que vai ser a planilha onde todo mundo vai acompanhar a Copa jogo a jogo. Então, eu vou apresentar essa planilha num terceiro vídeo. Bom, a gente ainda não tem uma definição, né? Falta a definição de 6 países serem classificados que vão disputar uma fase de repescagem. E isso vai acontecer no final de março e no início de abril. Enquanto isso, eu já estou preparando a planilha, né? Já preparei a planilha e assim que essas equipes estiverem definidas, é só uma questão de atualização rápida. Nessa Copa do Mundo, a FIFA aumentou o número de países. Hoje nós temos 12 grupos divididos em são 4 países para cada grupo. Nós vamos ter 104 jogos ao total da Copa toda, né? Do primeiro jogo até o final, dá 104 jogos. Na primeira fase, que é a fase de grupo, vão se classificar em primeiro e segundo lugar 24 países e mais os 8 terceiros melhores classificados. Diante dessa introdução, eu vou agora focar aqui mais no painel do administrador. Então, nós temos aqui uma parte que eu chamo de fluxo do administrador. É mais um apoio para o papel do administrador. Então, o que o administrador do bolão ele precisa fazer, né? Ele precisa definir o custo de participação, né, da pessoa que vai participar do bolão dele. Ele precisa definir regras, né, configurar as regras. Ele precisa definir critérios e pontos, né, os critérios fase a fase, né? Se vai ter placar exato, se vai ter resultado, se vai ter quem faz mais gol, enfim. Ele vai definir pontos. Eu vou explorar muito bem isso aqui, como é que funciona isso na planilha, porque aqui é a cereja do bolo. É o que muitos administradores gostariam de ter no seu bolão, né? Uma flexibilidade de escolha. Ele precisa definir um regulamento interno nele, né? Do bolão dele. Ele precisa definir data limite para que as pessoas que vão participar do bolão dele devolvam a planilha. Ele precisa definir o rateio da premiação, né? Quanto que o primeiro colocado vai ganhar, quanto que o segundo, o terceiro, enfim. Ele precisa definir um critério de desempate, caso ocorra desempate no final da Copa, entre o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim. Ele precisa enviar a planilha dos meus palpites para todo. Após ele definir tudo isso aqui, ele precisa enviar a planilha meus palpites para que todo mundo preencha os palpites. Depois ele entra numa fase aqui 3, que é onde ele vai começar a receber, né, os pagamentos, ele vai controlar quem pagou, quem não pagou e começar a validar os palpites das planilhas que chegam para ele. Então, ele vai controlar pagamento, ele vai cobrar a planilha,
Ele vai importar a planilha para a planilha master, isso aqui eu vou mostrar para vocês. Ele vai validar os palpites, né? Fazer uma breve validação de forma automática, isso aqui eu vou mostrar para vocês. E aí uma quarta etapa todo mundo já enviou a planilha, né? Ele já jogou tudo para a planilha master. Aí é a parte que todo mundo vai participar, né? Ele vai enviar a planilha master para todo mundo, aí jogo a jogo, todo mundo vai lá, abre a planilha, a cada jogo finalizado, preenche lá o resultado e vai acompanhando o ranking, né? Jogo a jogo. O administrador, se ele tiver um grupo no WhatsApp, ele cria um PDF do ranking e envia para a galera, né? Porque às vezes nem todo mundo consegue acompanhar jogo a jogo. E no final, lá, após o último jogo da Copa, ele vai verificar os vencedores, né? Vai divulgar isso para todo mundo, quem são os vencedores, e distribuir o Pix, né? Fazer o pagamento para todo mundo. Então, aqui é o fluxo do administrador. Agora, eu vou falar agora do fluxo do participante, né? Qual que é o papel do participante? Ele vai receber lá um convite do administrador do bolão, né? Para participar do bolão. Ele vai efetuar o pagamento da cota dele de participação. Ele vai preencher a planilha Meus Palpites, né? Ele vai validar a planilha que ele preencheu, isso de forma automática, e ele vai enviar a planilha de volta para o administrador, né, até a data que o administrador definir para que ele devolva a planilha preenchida. Depois ele só vai, um dia antes da Copa começar, ele vai receber a planilha master e aí ele vai acompanhar o bolão com a planilhinha dele, como todos os participantes vão fazer. Então, aqui é o fluxo do participante. Aí eu tenho aqui, para ajudar o administrador, um controle de participante, né? Aqui ele vai relacionar quem vai participar do bolão dele, se o cara já pagou, qual é a data de pagamento, qual o tipo de pagamento que o cara fez, qual o número de cotas do bolão que o cara adquiriu, o valor. E aqui, se o cara já devolveu a planilha Meus Palpites preenchido ou não, qual é a data que ele devolveu, e uma observação daquele participante, né, que está entrando no bolão dele. Então, aqui ele vai definir, por exemplo, Mauro Price, digamos que ele efetuou o pagamento aí na data de 21/2/2026. E não precisa digitar, é só preencher. Então vamos lá. Digamos que aqui 1º de abril, se aqui foi pagamento de Pix, quantas cotas o cara adquiriu, o valor da cota, e se ele já, né, quando você vai dar um tempo para ele preencher, depois ele vai devolver, né, se ele ainda não devolveu, vai estar como não, assim, no momento que ele devolver, você vai preencher como sim, e a data que ele devolveu a planilha. Então, aqui é mais um controle, fica a critério do administrador usar, ou ele pode criar um controle à parte, não tem problema nenhum. E aqui não influencia na planilha em si. Aqui também, para ajudar o administrador, a gente tem aqui uma outra parte que é o rateio da premiação. Então, digamos que ele arrecadou lá, entre os participantes, 6.000, ele pode ou não definir o custo dele, né, do trabalho dele, se ele vai abater da premiação ou não, sei lá, o custo da planilha mais um custo do trabalho dele.
E aí ele tem aqui um líquido para premiação para distribuir. Então ele pode mudar aqui, eu quero dar 30% para o segundo lugar e eu posso querer dar 10% para o terceiro colocado. Então aqui a planilha está rateando o valor líquido para a premiação. Então o primeiro colocado ganha 60, o segundo ganha 30, o terceiro ganha 10. Aqui tem uma validação, né? Não pode ultrapassar 100%. Se ultrapassar 100%, ele já acusa erro aqui, então isso não pode. De novo, aqui é mais para uma planilha para ajudar o administrador a fazer o rateio da premiação. Ele não precisa usar essa planilha aqui, ele pode usar uma parte, enfim, aí fica a critério dele. Agora, a gente vai entrar aqui numa coisa que é o suprassumo da planilha, tá? Que eu chamo aqui de self-service de escolha, onde a pessoa, o administrador, ele não fica engessado, ele tem a flexibilidade de escolha de critério e de ação fase a fase, né? Então, o que nós temos, né? Eu tenho aqui, você tem a possibilidade de escolher entre 18 critérios. Então, nós temos 7 fases, né? Nós vamos ter 7 fases da Copa do Mundo. A primeira fase é a fase de grupos, depois vem a rodada, eu chamo de rodada 32, que é uma fase nova, né? Não existia nas Copas anteriores. Depois a gente tem as fases normais, de oitavas, quartas, semi, disputa de terceiro e a final. E os critérios, eu procurei relacionar o maior número de critérios possíveis, né? Porque, como eu tenho experiência em Copas anteriores, então o pessoal escolhe, né? Customiza minha planilha, eu quero com placar exato, eu quero com resultado, eu quero com gols, enfim. Eu procurei elencar uma série de critérios aqui onde a pessoa, o administrador, vai poder escolher o que ele quer para o bolão dele. Então eu tenho placar exato, eu tenho resultado, eu tenho gols, eu tenho total gols, eu tenho diferença gols, eu tenho ambos marcam gols, ambos não marcam gols, quem faz mais gols, goleada top, país classificado, terceiro colocado, quarto colocado, dupla honrosa, que é acertar o terceiro e o quarto colocado simultaneamente. Eu tenho o acerto do vice-campeão, eu tenho o acerto do campeão, eu tenho dupla imbatível, que é acertar o campeão e o vice-campeão simultaneamente. Eu tenho o critério trio perfeito, que é acertar o campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado simultaneamente. E por último, eu tenho o quarteto fantástico, que é acertar o campeão, o vice-campeão, o terceiro colocado e o quarto colocado simultaneamente. Pessoal, dando continuidade aqui, eu vou falar agora da parte de definir critérios e pontos. Então, o administrador, ele vai ter a liberdade, ele vai ter a flexibilidade de fazer as escolhas para o bolão dele, através dessa tela aqui. De que forma? Ele vai definir a fase. Olha, na fase de grupos, qual é o critério que você quer? Eu quero o placar exato. Quantos pontos você quer atribuir para o acerto do placar exato? Então, ele tem aqui um range entre 1 a 1000. Então, digamos que ele queira dar um ponto para quem acertou o placar exato.
Aqui, na fase de grupos, não tem essa separação de acerto de dois países ou de um país. Isso aqui vai servir para as fases eliminatórias, da rodada 32 em diante. Então, eu vou entrar em detalhe quando eu for explicar essas fases. Aqui ele vai confirmar, né? Então, ele vai inserir isso aqui no histórico das definições. Então, vem aqui para baixo que ele escolheu grupos, ele escolheu o placar exato, ele definiu o acerto do placar exato de 1 ponto. Aqui tem um número de inclusão, né? A cada inclusão vai aparecendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Aqui vai aparecer o login, a data e a hora que ele está fazendo a inserção aqui no histórico. Então, ele vai continuando a fazer escolhas. Ah, eu quero, ainda na fase de grupos, eu quero o critério não marcam gols. Então, né, você vai jogar o país A contra o país B e o resultado for 0-0 e a pessoa colocou lá o palpite de 0-0, ele vai acertar através desse critério. Ele define lá a pontuação. Ah, eu quero dar 2 pontos para quem não acertar, quem não faz gol. E aí ele confirma, né, a inclusão. Então, para o bolão dele, ele já tem 2 critérios definidos, né? E aí ele vai fazendo as escolhas. Então, na fase de grupos, né, ele pode escolher placar exato, resultado, gols, né, gols do país A ou o número de gols do país B, o total de gols da partida, a diferença de gols da partida, se ambos os países marcam gols, se ambos países não marcam gols, quem faz mais gol na partida e goleada top, né? Aqui eu deixei definido uma goleada de 3 ou mais gols. Então, fica a critério dele escolher. Ah, eu quero dar 3 pontos, né, para quem acertar a goleada, e ele vai fazendo a inclusão. Se chegar o momento que ele vê que, eu não quero esse goleada top aqui, eu não gostei desse critério, ele pode excluir só essa linha aqui do histórico, né? Então ele tira lá a linha número 3, né? Ele informa aqui a linha e a planilha tira aquela linha do histórico, né? Das definições. E ele continua a ir fazendo as escolhas dele. Ah, eu quero agora para a rodada 32, que é uma fase de eliminatórias, né? Que começa aqui o mata-mata. Então aqui é onde ele vai ter que definir ponto para acerto de 2 países ou pontos para acerto de um país. Então, qual é o primeiro critério que nós temos aqui? País classificado. Então, da fase de grupo, né, vão vir 32 seleções, né, vão vir classificadas da fase de grupo. Qual é a pontuação, né, que você quer atribuir para cada país acertado? Eu quero atribuir 10 pontos. Aqui ainda não entra essa parte aqui que eu vou explicar. Então, ele insere aqui, né, na rodada 32, país classificado, 10 pontos. Vamos voltar aqui de novo. Na rodada 32, eu quero também placar exato. Quanto que você quer atribuir placar exato? O ideal é que você vai, né, a cada fase, aumentando a pontuação, privilegiando quem acerta, né, quem vai acertando, né, os países que vão passando de fase. Quem passa de fase vai ganhando mais pontos. Então, se aqui placar exato deu 1, aqui eu posso, placar exato
dá 6 pontos, por exemplo, entendeu? E aí, aqui que entra a jogada. Então, aqui, se ele, num determinado jogo, acertou os dois países e ele acertou o placar exato, ele vai ganhar 6 pontos. Se naquele confronto ele só acertou um dos países e um dos países ele acertou o placar exato, né? Ele vai ganhar metade dos pontos. Então, a planilha dá privilégio para quem acerta mais países, né? Quanto mais países você acerta passando de fase, mais pontuação você ganha. E por outro lado, quem acerta só um país, ele vai concorrer só com aquele país acertado, mas uma pontuação menor. A pontuação que o administrador definir pode ser 80% do total, 50% do total, 20%, o que ele definir aqui. E aí ele confirma, né, insere isso aqui no histórico das definições e ele vai escolhendo. Então, por exemplo, vamos lá nas fases finais que tem os critérios diferentes. Então, na fase de disputa de terceiro colocado, então eu tenho aqui terceiro colocado. Então, aqui no terceiro colocado, não tem essa questão de um ou dois países. Aqui é acertar o terceiro colocado. Quanto que você quer atribuir para o acerto do terceiro colocado? Ah, eu quero atribuir 15 pontos. Então, confirma aqui a escolha, né? Disputa do terceiro, 15 pontos. Continuando aqui, disputa da final. Ah, eu quero atribuir pontuação para quem acerta o campeão, por exemplo. Quem acerta o campeão vai ganhar 100 pontos. Então, confirmo aqui 100 pontos para o campeão. Continuando, na fase final, eu posso ter aqui por exemplo, o Quarteto Fantástico, que é acerto do campeão, do vice, do terceiro e do quarto colocado. Ah, para quem acertar os 4 caras no conjunto, eu quero dar, sei lá, 150 pontos. Essa pontuação aqui é hipotética, tá? É só enquanto eu estou gravando este vídeo aqui. O administrador define o que ele quer para o bolão. Então aqui você vê que você escolhe o que você quer. Então, é daqui que a planilha tem a inteligência de, após essa escolha, ela vai levar isso aqui para definir as pontuações. Que aí eu vou falar isso num próximo vídeo de como essa mágica aqui acontece. Então, agora, imaginando que o administrador ele quer refazer isso aqui. Ah, eu não quero isso aqui, eu não gostei. Ele vem aqui e exclui tudo. Começa tudo de novo. Vai lá, escolhe grupo, escolhe resultado. Ah, quem acerta o resultado vai ganhar 1 ponto. E ele vai começando tudo de novo. E vai escolhendo fase a fase o que ele quer. Ele tem a liberdade aqui, ó. Ele tem 7 fases e ele tem 18 critérios distribuídos nas fases. Então aqui é um self-serve de critério. Ele faz o que ele quiser aqui. Ele define pontos, ele define critério, ele define qual fase é aquele critério, ele exclui a linha, ele exclui tudo. Agora eu vou falar aqui, ó. Vou falar todas as opções que existem. Clicando nesse botão aqui, ó, vai mostrar todas as possibilidades que existem na Copa toda. Se o cara quer tudo isso aqui para o bolão dele, né, todos esses critérios, é só ele definir que ele quer. Agora, se ele não quer, ele exclui e define que ele quer. Então, aqui ele tem a flexibilidade de escolha. Então, aqui é o self-service da escolha da fase, do critério e da pontuação, né, que o administrador tem que fazer.
Espero que tenha eu sido claro, né, nessa etapa aqui da planilha. Qualquer dúvida é só me perguntar aí nos comentários. Vamos voltar aqui para o menu. Agora a gente vai falar de como as planilhas, né, as planilhas preenchidas, as planilhas meu palpites, né, então, os participantes estão lá preenchendo a planilha Meus Palpites, né? Ele tem uma data limite para devolver isso aqui para o administrador, para depois o administrador importar isso aqui na planilha master, né? O administrador aqui, ele não tem que digitar os palpites de cada um. Isso aqui é feito de forma automática. Ele está preparado para fazer isso de forma automática. Eu vou demonstrar isso para vocês, como que isso é feito. Então, o administrador, ele vai, né, ele vai ter um diretório, né, ele vai ter que criar um diretório. Então, aqui eu vou simular como se todos esses 50 participantes aqui tivessem preenchido, né, as planilhas meu palpites, né? Então todo mundo lá foi lá, preencheu, devolveu lá pro administrador. O administrador veio aqui no diretório C, na pasta palpites e foi jogando palpite a palpite e chega uma hora que ele tem que importar isso aqui para a planilha master. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer através desse botão aqui, ó. Ele vai importar, né? Então, aqui tem um aviso para o administrador, né? É necessário que os palpites preenchidos dos participantes sejam salvos na pasta C palpites. E aí, se ele fez esse procedimento, ele vai clicar em sim, né? Como no exemplo anterior eu demonstrei que os palpites já estão lá, eu vou só importar. Então, aqui não tem digitação. A importação é de forma automática. Então, aqueles 50 palpites, né, estão sendo importados aqui para a planilha do administrador. Então, quando isso terminar, a gente vai aqui para a parte de validação, né? A gente vai validar os palpites. Então, aqui ele terminou. Então, ele está dizendo aqui que na importação anterior tinha 50 participantes, ainda continua 50, então eu estou fazendo aqui um teste com 50, mas pode ser mais. Eu já fiz um teste aqui de 500 participantes. Isso aqui ele vai fazer uma vez na vida, ele vai fazer isso antes de iniciar a Copa do Mundo, depois ele não vai fazer mais isso. Se durante a etapa de recebimento da planilha ele precisar trocar uma planilha, é só ele substituir a planilha e importar novamente, né? E aí, uma vez que ele importou a planilha, ele vai fazer uma validação dos palpites, né? Então, a planilha ela vai varrer lá se o cara preencheu o nome, se o cara preencheu todos os 104 jogos, se ele não esqueceu de classificar alguma seleção, se ele está com problema na classificação de grupos, né? Como agora tem essa questão dos terceiros colocados, tem critérios de desempate para definir os terceiros colocados, a planilha avisa, né? Se isso eu vou demonstrar depois quando a gente for para a planilha de meus palpites, que a planilha avisa que em um determinado grupo as seleções estão empatadas, ele precisa definir mudar o palpite dele para que aquelas seleções sejam desempatadas, enfim. Mas aqui eu tô num cenário que está todo mundo ok, né? Então nenhuma crítica foi encontrada, né? Então ele importou, validou. Agora vamos simular aqui um palpite que, sei lá, o cara esqueceu de preencher o nome dele, num determinado jogo aqui
ele não preencheu de forma correta. Na fase de eliminatórias aqui, né? Terminou empatado e aqui foi para decisão por pênaltis. Ele erroneamente ele colocou aqui 4-4, então tá errado. Ou ele preencheu, né? Na fase de pênaltis aqui, ele esqueceu de preencher aqui um lado, enfim. Estou simulando aqui alguns erros. Então ele vai ter que, a gente tem que importar novamente, né? A gente tem que trazer aquelas planilhas novamente com aquela planilha que está errada para a gente fazer uma validação, né? Então aqui a planilha todas as planilhas foram importadas, vamos fazer a validação. Então aqui ele está dizendo o seguinte, olha, foi importado 50 participantes e tem um participante aqui com erro e 49 participantes sem erro. Verifique lá o tipo de erro e se for o caso, entre em contato lá com o participante para ele fazer a correção. Então aqui vai apontar o erro que está ocorrendo. Então aqui, ó, não identificou o nome do participante, não identificou que nesse jogo aqui o participante não preencheu o lado aqui do Brasil, né? Ele pode aqui filtrar por tipo de erro, né? Então a gente já pega todos os erros que a gente tem aqui na planilha. Então quais os erros que nós temos aqui, ó? Disputa de pênalti terminando empatada, então não pode terminar uma disputa de pênalti, não pode terminar empatada, tem que ter um vencedor. Aqui, essa partida aqui, o jogo número 100, terminou empatado nos 90 minutos, e na disputa de pênalti ele esqueceu de preencher aqui, então a planilha acusa aqui. Então, aqui, só para deixar claro, que é uma validação do administrador, é um filtro a mais. Mas isso tudo, lá na planilha de meus palpites, quando o participante ele for devolver a planilha para o administrador, ele tem essa opção de validar os palpites dele. Então, ele consegue filtrar lá no preenchimento da planilha. Aqui é mais uma segunda segurança, né? Para que o administrador não deixe passar um palpite errado. Então, tem a primeira validação, que é o participante que vai fazer, e tem uma segunda validação, que é o administrador fazendo. Às vezes, na correria, o cara esquece, são muitos jogos para preencher, enfim. Então, eu procurei cercar isso aqui da melhor maneira possível. Enfim, eu falei aqui de todos os tópicos aqui. Uma vez definido tudo isso daqui, a próxima etapa a gente falar da planilha Meus Palpites, que vai ficar agora para um próximo vídeo.